E é exatamente isso que a gente quer ensinar para vocês aqui no Bem-vindo Romero. Afinal de contas, nessa semana estamos rezando pelos filhos. E os filhos seguem, sem dúvida nenhuma, o exemplo dos pais. E esse exemplo também é pautado na Palavra de Deus. Por isso, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Eclesiásticos, capítulo 30. Versículos de 1 a 13 falam a respeito da criação dos filhos, de como a gente pode ensinar os filhos. E nós separamos um trechinho, um versículo aí para você, que é o versículo 3. E a gente já vai meditá-lo. Mas antes eu quero receber o Padre Henrique, que está aqui conosco nesse momento. Padre, obrigado, viu, pela presença. Obrigado eu, bom dia Bianca, bom dia para todos que nos assistem nesse momento. E é com muita alegria que nós dedicamos essa semana a falar sobre os filhos, né? Sobre a educação dos filhos e o que a Palavra de Deus tem a nos dizer, a nos ensinar a respeito disso, né? Livro do Eclesiástico, um livro fantástico que vai tocar no nosso dia a dia, vai falar a respeito deste nosso modo de proceder que nos levará a Deus, ao temor a Deus. É exatamente isso que eu ia falar a respeito do livro do Eclesiástico. Tem muito ensinamento bom para a nossa vida, para o nosso dia a dia e ensinamento de uma forma prática também, não é, Padre? Isso, é verdade, porque ele tem o poder de tocar realmente aquilo que vai nos falar ao coração, não algo abstrato, não algo que está longe do nosso alcance, mas muito pelo contrário. É uma sabedoria prática, um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria, e nós então nos abrimos a essa sabedoria da Palavra de Deus para refletirmos, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então vamos ouvir agora essa sabedoria que vem da Palavra de Deus. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Pois é, esse é apenas o versículo 3, né, deste capítulo 30, como eu disse para vocês, que do versículo 1 ao 13 fala justamente sobre da educação dos filhos. E a gente quis colocar aqui para vocês esses ensinamentos, porque nós estamos no mês da Bíblia. E o mês da Bíblia é aquele mês também para que você aí na sua casa possa, com toda essa sabedoria que vem da Palavra de Deus, ensinar também aos seus filhos e ensinar coisas boas. Padre, a gente tem muito a ensinar aos filhos, né? E para passar esse ensinamento, passar esses valores para eles, é uma necessidade que muitas vezes está sendo deixada de lado ultimamente, não é? Sim, se tornou muito difícil educar os filhos no tempo em que a gente vive, né? A gente tem exemplos muito concretos de situações que os pais são colocados em constrangimento justamente por exercer a sua função, a sua missão de educar. E daí nós temos hoje uma inversão de valores muito grande em algumas situações. Nós temos situações difíceis de serem administradas e a Palavra de Deus é que vem nos iluminar do caminho certo, do caminho correto a seguir. E como a gente já estava conversando, o capítulo 30, do 1º ao 13º versículos, vão falar sobre essa educação e nos chamar a atenção porque nós olhamos a Palavra de Deus muitas vezes com a mentalidade com que nós vamos sendo educados hoje. Olha só, o 1º capítulo diz assim: quem ama seu filho usa com frequência a vara. É algo escandaloso para os dias de hoje. Eu fui ver uma outra tradução de uma outra Bíblia e dizia assim que aquele que ama o seu filho usa com frequência o chicote. Outra dizia sobre o castigo. Então são palavras que hoje nos escandaliza, mas o que a Palavra de Deus quer dizer para nós a respeito disso? Que a educação, ela é missão dos pais. Os limites, o ensinamento de valores, a sabedoria, como foi o versículo que é o central da nossa reflexão. Essa sabedoria, ela se dá pelo diálogo dos pais com os seus filhos, ela se dá a partir do exemplo dos pais. Então é preciso que a gente esteja atento àquilo que a Palavra de Deus quer nos dizer, quer nos ensinar e tomar muito cuidado com as influências do mundo, com as influências de outras situações que a gente vê na mídia,
tirando a autoridade dos pais, colocando os pais não como protagonista da educação dos seus filhos, mas simplesmente como os progenitores, aqueles que vão assistir materialmente os seus filhos, mas não. Os pais têm uma nobre missão de formar cidadãos, de formar cristãos, de formar seres humanos melhores. E aí, só para completar essa questão do castigo, da vara, como diz a palavra de Deus, lembro que alguns anos atrás o Papa Francisco falava a respeito disso. E ele dizia assim que não é errado você, pai, você, mãe, dar umas palmadinhas no seu filho quando ele fizer coisa errada, mas com muito cuidado. Não humilhando, não batendo no rosto, não traumatizando o seu filho, mas que umas palmadinhas nunca fez mal a ninguém. E aí, como que a mídia caiu em cima do Papa Francisco, dizendo que ele estava incentivando a violência? E não, muito pelo contrário. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Os limites, a educação é responsabilidade dos pais. Educação, ela precisa ser, vamos dizer assim, de uma maneira severa, de uma maneira correta. E não que seja, como o senhor bem disse, não para humilhar, não para menosprezar o filho, porque, eu sou pai, eu sei muito mais do que você. Não, ele ainda é uma criança, ou um jovem, um adolescente, ele ainda vai aprender muito na vida. A questão é você ser firme neste propósito, ser um pai, uma mãe firme na educação. É por isso que utiliza-se até o termo, como o padre estava falando, a respeito do castigo, que não é necessariamente também fazer esse castigo ser cumprido a ferro e fogo. Não, mas é firmeza no falar, firmeza no agir, firmeza no ensinar. E ensinar coisas boas faz parte também dessa firmeza. E não é violência, não tem relação nenhuma com violência. Tem relação com ser firme no propósito de educar uma nova vida que está começando, que está iniciando esses ensinamentos. E se a gente muitas vezes não for firme neste propósito, a gente pode ser que se perca aí esta criança, este jovem, esse adolescente pelo caminho, né, padre? Sim, Bianca, e um detalhe que mais à frente, no próximo versículo, nós vamos acompanhar, você que vai ler aí a passagem toda na sua casa, com muita tranquilidade, com muita atenção. Primeiro, só encerrando a respeito da sabedoria que os pais transmitem aos seus filhos. Cuidado com as trocas. Infelizmente, às vezes hoje, a gente coloca condições. Se você for obediente, você ganha isso. Se você fizer aquilo, eu vou te presentear com tal coisa. E dessa maneira nós vamos criando uma relação de barganha, de troca, onde há um interesse e eu sempre vou fazer pensando naquilo que eu vou receber. E a sabedoria é algo gratuito que nós recebemos na transmissão, né, da sabedoria que os nossos pais têm, eles nos transmitem este valor e é neste convencimento, neste cativar que você vai conseguir educar o seu filho. Nunca a ferro e fogo, nunca forçado, nunca com castigos severos, mas mostrando para eles as consequências das nossas escolhas. Isso é muito importante. E só para concluir, o versículo 7 vai dizer assim: aquele que estraga o seu filho com mimos, terá que lhes curar as feridas. Olha só como a palavra de Deus, ela vem de alcance ao nosso coração, nos mostrando qual é o caminho certo a seguir. Mimar os filhos, dar tudo que querem, fazer tudo que desejam, por conta muitas vezes da nossa ausência, como o trabalho exige demais, isso não ajuda você a educar o seu filho e a fazer com que ele se torne um adulto feliz, um adulto bem resolvido, mas muito pelo contrário, né? Você vai ter que curar as feridas que este mimo vai causar. Padre, obrigada, viu, por estar aqui conosco, meditando a palavra de Deus e nos ajudando também como é que a gente pode fazer com que os nossos filhos sigam cada vez mais a palavra de Deus também. Obrigado, uma alegria muito grande estar aqui. Até a próxima semana. Até a próxima. E você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, daqui a pouquinho nós teremos ainda o nosso quadro Dúvidas de Fé, falando também sobre a Bíblia e os nossos filhos.